História real. A avó descobriu minha filha com meu marido e planejou uma vingança chocante. Eu sei, o título é daqueles que parece trama de novela, mas juro por tudo que vivi para contar a verdade nua e crua dessa maluquice. Meu nome é Lúcia e aos 75 anos decidi abrir o baú de um passado tão escuro quanto as noites de São Paulo nos anos 60. E não é que ele veio cheio de fantasmas que ainda me assombram. Imagina só, eu, uma mulher sofrida, marcada por anos de violência doméstica, vivendo sob o jugo de um homem que só sabia usar a raiva como arma. Ricardo, meu marido na época, tinha um olhar cortante e o punho implacável. Lá atrás, tive que tomar uma decisão que me quebrou e me salvou ao mesmo tempo: fugir. Saí no meio da madrugada, correndo pela rua fria, com minha filha Mariana adolescente no braço, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Atrás de nós, ouvi o barulho de passos raivosos, gritos sufocantes, mas foi o instante em que aprendi o significado. Foi aí que apareceu André. Gostava do jeito dele. Tranquilo, humilde, parecia uma brisa leve soprando num dia quente. Só parecia, sabe? Porque bem na frente dos meus olhos cansados, ele começou a conquistar minha filha e rasgou qualquer coisa que restava entre nós. Quando descobri, meu Deus, foi como se o chão tivesse sumido. Minha própria filha, seduzida por aquele homem que entrara na nossa vida como um anjo, se transformou naquela sombra ali, diante de mim. A traição cortou como um punhal frio, e eu não sabia se chorava de raiva, tristeza ou de medo. Confrontei André com uma voz trêmula, carregada de dor, e ali no silêncio tenso do apartamento, vi em seus olhos algo que mexeu comigo. Não era só engano. Tinha segredos enterrados que eu mal podia imaginar. Anos depois, quando tudo parecia enfraquecer as raízes da nossa família, Mariana reapareceu. Dessa vez com uma garotinha nos braços, Luísa. Foi o começo de um recomeço de verdade. Criamos juntas o projeto Recomeço. Mas você acha que os fantasmas nos deixariam em paz? Não mesmo. Segredos do passado começaram a surgir. Sombras de André que ameaçavam explodir o mundo que estávamos tentando construir. Agora, olho para aquela mulher forte que sou e me pergunto: como enfrentar verdades tão profundas e perigosas? Como manter essa nova vida intacta depois de tanto sufoco? O mistério que envolve André não é só dele, está no meio de tudo. E eu sinto que ele vai nos puxar para um abismo que nem eu, nem minha filha, nem minha neta estamos preparadas para atravessar. E você, fica comigo para descobrir o que acontece quando passado e presente se chocam desse jeito, cheio de dor, raiva, segredos e, quem sabe, uma chance real de cura. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando olhei para Mariana e Luísa, percebi que estávamos em um novo capítulo, um recomeço repleto de esperança. O projeto Recomeço estava a todo vapor, costurando nossos laços em meio a tantas feridas. Mas o que não podia imaginar era que esse novo começo estava prestes a ser mergulhado em trevas. Era uma tarde quente, quando recebemos um telefonema que me fez tremer do lado de cá. Era uma voz estranha, pesada, como se carregasse o peso do mundo. Vocês precisam saber a verdade sobre André. A ligação cortou antes que eu pudesse perguntar quem era. Só a agonia pulsava no meu peito. O que era essa verdade? O que André poderia ter feito que poderia estourar a nossa bolha de felicidade? A noite caiu como um véu escuro e inquietante. Mariana estava no quarto, brincando com Luísa, mas eu sentia um frio na espinha. A tensão me envolvia como uma cobra apertando suas presas.
Eu não sabia como contar a ela, mas decidi que precisava da ajuda de alguém. Lembrei do Dr. Gabriel, um amigo de confiança de muitos anos. Um homem bom que ajudou tantas pessoas a superar suas dores. Liguei para ele, tentando manter a calma. Quando ele atendeu, minha voz saiu trêmula. Gabriel, eu preciso de você. O encontro foi rápido, como se o tempo tivesse apressado. Em segundos, expliquei sobre a ligação e o que poderia estar oculto. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza que ele poderia ouvir. O rosto do doutor Gabriel tornou-se sério. Ele começou a falar de uma história antiga, algo que eu nunca tinha ouvido. André não era quem parecia ser. Ele estava envolvido em um crime que poderia destruir nossas vidas. A Lúcia, não sei como te dizer isso, mas André tem um passado obscuro. Ele era parte de algo grande, um esquema de tráfico que expunha jovens a um mundo de horrores. As palavras dele cortaram como um vidro quebrado. A imagem de André, o homem que parecia ser gentil e protetor, desmoronou diante de mim. A raiva me queimou vivamente, mas havia também um princípio de medo. E se Mariana soubesse? O que aconteceria com Luísa? O que ele poderia fazer nós? Eu voltei para casa como um zumbi. A mente girava, tentando encaixar todas as peças. A verdade estava ali, rondando cada canto. Mas não era só isso. Precisava alertar Mariana, mas como fazê-lo sem causar pânico? A noite avançava e eu não tinha ideia de como afrontar aquilo. Quando entrei no apartamento, encontrei Mariana sentada, com Luísa em seus braços, o olhar distante. Que ela parecia tão insegura, tão vulnerável. O que fazer? Abrir o jogo ou tentar proteger? Eu queria gritar que nossa vida estava prestes a desmoronar, mas a culpa me invadia. Foi quando a porta se abriu. André entrou, com aquele sorriso que aquecia tudo ao redor. Mas a imagem que ele passava agora era uma névoa de trevas. A tensão no ar era visível, e cada passo dele fez meu coração disparar. Ele se aproximou perguntando como foi o dia, e eu apenas balancei a cabeça, sem conseguir articular palavra. De repente, o telefone de Mariana tocou. Ela olhou rapidamente para a tela e sua expressão congelou. O olhar da Mariana se transformou, um misto de medo e raiva. Quem é esse número desconhecido? Ela sussurrou preocupada. Eu podia sentir a atmosfera se estreitando, como se estivéssemos no coração de uma tempestade. André parou, e algo em seu olhar mudou. Ele pareceu inquieto. Quando Mariana atendeu, o silêncio se fez, e uma voz masculina ecoou do outro lado. Mariana, você precisa ouvir isso. É sobre seu pai. Meu mundo girou. O que estava acontecendo? A verdade despedaçada finalmente estava prestes a emergir, e eu tinha certeza de que nada seria como antes. O que mais estava em jogo? O que mais iria se revelar? Não conseguia nem imaginar as consequências que esse momento iria trazer. Quando a voz masculina ecoou através do telefone, o mundo ao meu redor parecia girar. Mariana, você precisa ouvir isso. É sobre seu pai. Meu coração disparou como um tambor, ecoando na sala silenciosa. O que esse desconhecido tinha a dizer? O que mais estava escondido? Mariana estava paralisada, o olhar fixo no espaço, e eu, presa entre o desejo de proteger e o impulso de alertá-la, senti a pressão subindo pela minha garganta. André olhou rapidamente para mim, seu sorriso desvanecendo, e eu sabia que ele sentia a tensão no ar. O clima estava mudando, e não apenas o nosso. Era como se a própria casa estivesse respirando. Quem é? Mariana perguntou, a voz trêmula. Mas antes que ela pudesse continuar, André avançou e pegou o celular da mão dela. A expressão no rosto dele mudou, como se uma sombra houvesse passado. Deixa isso comigo, disse ele, sua voz calma, mas os olhos revelando um turbilhão. Não, deixa que eu atendo, exigi, quase gritando. O medo envelopava tudo como um manto pesado. Ele hesitou, e nesse instante,
A porta dos fundos se abriu com um estalo ensurdecedor. O barulho ecoou pela sala, e todos nós nos viramos. Era uma figura alta, envolta em uma jaqueta escura, que interrompeu o momento. O reconhecimento instantâneo me fez tremer. Era Juliana, uma velha amiga de Mariana. A expressão dela refletia um medo palpável que eu nunca tinha visto antes. O que ela tinha a ver com isso? Eu vim correndo. Começou Juliana, seu olhar atravessando cada um de nós, antes de pousar no André. O que você está fazendo aqui, André? O que aconteceu? Antes que ele pudesse responder, Mariana também estava em pé. Um misto de confusão e raiva. E o ambiente ficou tenso. A pressão era inegável. O clima era de uma tempestade prestes a estourar, e eu podia sentir cada pulso de medo emanado a Mariana, gripando-me pela mão. Mariana, André tentou falar, mas as palavras foram engolidas pelo olhar penetrante dela. Você sabe que não é bem-vindo aqui. O que você esconde? Eu não sou o que você pensa, ele se defendeu. Podia ver que ele estava se sentindo encurralado, mas a expressão de Juliana mudou para algo que era uma mistura de compaixão e descrença. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. É verdade, André. Você está prestes a ser pego. Precisamos sair daqui, alertou ela. Por quê? Perguntei, mas minha voz soou estridente e distante. O que estava acontecendo agora? A confusão turvava minha mente. Juliana avançou, colocando a mão no braço de Mariana, mas Mariana recuou. O olhar dela era de pura rejeição. Esse não era o André que ela conhecia, o homem que tinha se tornado uma figura protetora em sua vida. Meu estômago girou. Ele está em perigo. A polícia sabe sobre ele. E não é só isso. Você precisa saber, Mariana. Ele não é quem você pensa. Tem um passado sujo relacionado ao tráfico. Não é seguro ficar aqui. Juliana despejou as palavras como uma torrente, cada sílaba uma facada a mais nos meus medos. Meus pensamentos fervilhavam. O que eu sabia? O que Mariana sabia? Agora olhamos para André, suas feições se endurecendo. Ele parecia uma cobra, pronto para atacar. Esse homem que parecia tão gentil, agora se transformava em uma mera sombra do que eu pensava conhecer. Mais um toque no celular de Mariana interrompeu o silêncio. Uma mensagem. O rosto dela se transformou ao ler, como se apenas uma palavra pudesse rasgar o véu da sua inocência. Você não deveria ter voltado, pai. Os outros estão atrás de você. Nesse exato momento, o chão desapareceu debaixo dos nossos pés. Quem eram esses outros? O que estava acontecendo na verdade? Olhei para André e percebi que ele não era apenas um homem que tinha segredos. Ele era o próprio segredo em carne e osso. E Mariana estava prestes a descobrir não só a verdade sobre ele, mas também sobre ela mesma. A tensão era tão densa que eu senti o ar se fechando. E quando a verdade finalmente emergisse, o que restaria? Que desmoronamento aguardava por nós? A única certeza que eu tinha era que nada seria como antes. Quando a voz masculina ecoou através do telefone, o mundo ao meu redor parecia girar. Mariana, você precisa ouvir isso. É sobre seu pai. Meu coração disparou como um tambor, ecoando na sala silenciosa. O que esse desconhecido tinha a dizer? O que mais estava escondido? Mariana estava paralisada, o olhar fixo no espaço, e eu, presa entre o desejo de proteger e o impulso de alertá-la, senti a pressão subindo pela minha garganta. André olhou rapidamente para mim, seu sorriso desvanecendo, e eu sabia que ele sentia tensão no ar. O clima estava mudando, e não apenas o nosso. Era como se a própria casa estivesse respirando. Quem é? Mariana perguntou, a voz trêmula. Mas antes que ela pudesse continuar, André avançou e pegou o celular da mão dela. A expressão no rosto dele mudou, como se uma sombra houvesse passado. Deixa isso comigo, disse ele. Sua voz calma, mas os olhos revelando um turbilhão. Não, deixa que eu atendo, exigi, quase gritando. O medo envelopava tudo como um manto pesado. Ele hesitou.
E nesse instante, a porta dos fundos se abriu com um estalo ensurdecedor. O barulho ecoou pela sala e todos nós nos viramos. Era uma figura alta, envolta em uma jaqueta escura, que interrompeu o momento. O reconhecimento instantâneo me fez tremer. Era Juliana, uma velha amiga de Mariana. A expressão dela refletia um medo palpável que eu nunca tinha visto antes. O que ela tinha a ver com isso? Eu vim correndo. Começou Juliana, seu olhar atravessando cada um de nós antes de pousar no André. O que você está fazendo aqui, André? O que aconteceu? Antes que ele pudesse responder, Mariana também estava em pé, um misto de confusão e raiva, e o ambiente ficou tenso. A pressão era inegável. O clima era de uma tempestade prestes a estourar, e eu podia sentir cada pulso de medo emanado da Mariana, gripando-me pela mão. Mariana, André tentou falar, mas as palavras foram engolidas pelo olhar penetrante dela. Você sabe que não é bem-vindo aqui. O que você esconde? Eu não sou o que você pensa. Ele se defendeu. Podia ver que ele estava se sentindo encurralado, mas a expressão de Juliana mudou para algo que era uma mistura de compaixão e descrença. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. É verdade, André. Você está prestes a ser pego. Precisamos sair daqui, alertou ela. Por quê? Perguntei, mas minha voz soou estridente e distante. O que estava acontecendo agora? A confusão turvava minha mente. Juliana avançou, colocando a mão no braço de Mariana, mas Mariana recuou. O olhar dela era de pura rejeição. Esse não era o André que ela conhecia, o homem que tinha se tornado uma figura protetora em sua vida. Meu estômago girou. Ele está em perigo. A polícia sabe sobre ele. E não é só isso. Você precisa saber, Mariana. Ele não é quem você pensa. Tem um passado sujo, relacionado ao tráfico. Não é seguro ficar aqui. Juliana despejou as palavras como uma torrente. Cada sílaba uma facada a mais nos meus medos. Meus pensamentos fervilhavam. O que eu sabia? O que Mariana sabia? Agora olhamos para André, suas feições se endurecendo. Ele parecia uma cobra, pronto para atacar. Esse homem que parecia tão gentil, agora se transformava em uma mera sombra do que eu pensava conhecer. Mais um toque no celular de Mariana interrompeu o silêncio. Uma mensagem. O rosto dela se transformou ao ler, como se apenas uma palavra pudesse rasgar o véu da sua inocência. Você não deveria ter voltado, pai. Os outros estão atrás de você. Naquele momento, meu mundo desabou. Pai, eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O que estava acontecendo? Eu olhei para Mari, confusa e assustada. Mariana, minha filha que havia passado por tantos horrores, agora lidava com um criminoso que se revelava como seu pai. A expressão dela era um misto de medo e raiva, e a verdade começou a despedaçar nossas vidas. Mariana, não pode ser, eu murmurei, minha mente rodando. Mas a bomba estava prestes a estourar. Juliana, com um olhar que misturava urgência e compaixão, disse: Mariana, escuta, ele não voltou só por você. Ele voltou para te proteger, mas é perigoso para todos nós. Foi quando uma sirene cortou a noite, ecoando pela rua. O som se aproximava, e uma luz vermelha iluminou a janela. O coração acelerou, e eu sabia que não havia tempo. André estava prestes a ser cercado. O medo me invadiu como uma onda fria. O que mais estava escondido? O que Mariana havia herdado? André olhou para Mariana com um desespero que eu nunca tinha visto antes. Precisamos fugir, agora! A tensão era palpável. A única coisa que eu conseguia pensar era em Luísa, minha neta. Eu não podia permitir que ela crescesse nesse pesadelo. A voz do desconhecido ainda ressoava em minha mente. Era sobre o pai dela, mas o que significava? Que outras verdades estavam prestes a emergir das sombras. A porta da sala se fechou com força, e a última coisa que vi foram os olhos de Mariana, inundados de lágrimas, enquanto a realidade se despedaçava ao nosso redor. E agora? O que viria a seguir? Quais segredos ainda estavam ocultos nas sombras? Naquele momento, o tempo parecia ter congelado.
As sirenes soavam lá fora e a tensão envolvia a sala como um pano pesado. Olhei nos olhos de Mariana e o desespero refletido neles cortou meu coração. A mensagem do celular ainda pulsava na minha mente, torturando a razão. Você não deveria ter voltado, pai. Os outros estão atrás de você. O que essa frase realmente significava? A expressão de André se transformou, um misto de pânico e raiva. Ele encarou Juliana e uma sombra se instalou entre eles. Você não devia estar aqui. Ele gritou, a voz tremendo. Aquilo fez meu estômago se revirar. O que estava acontecendo entre eles? Que segredos mais estavam à espreita? Mariana, escuta! Juliana insistiu, o rosto pálido, mas determinado. Ele não pode ficar. Você não pode confiar nele. Eu confio nele! Mariana respondeu, sua voz se elevando em defesa. Podia ver a fragilidade da situação se transformando em um embate. Ele é meu pai! No mesmo instante, o barulho de passos firmes se aproximou, quase como um eco ameaçador. A porta se abriu de maneira brusca e entrou um homem alto, com uma expressão que exalava autoridade. Era um agente da polícia, tão imponente que parecia preencher todos os espaços com sua presença. André Lopes? Perguntou com um tom grave, e todo o ar pareceu sumir. A reação de André foi instantânea. Ele se virou para nós. E a mudança na expressão dele era aterradora. Mariana, você precisa ir! Ele a empurrou na direção da saída, como se a vida dela estivesse em jogo. Não! Eu gritei. O desespero transbordou em mim. A ideia de perder minha filha novamente fez meu coração acelerar, e a urgência do momento pressionava. Escutem todos! O agente disse, pisando firme. Vocês estão em perigo e precisamos agir agora. Nesse momento, Mariana olhou para o policial, como se o visse pela primeira vez, e percebi que ela estava começando a entender o alcance da situação. Por quê? O que está acontecendo? A fragilidade na sua voz era cortante. Ele é um fugitivo. André não é quem você pensa. Ele está ligado a um crime que pode colocar a vida de todos nós em risco, o agente afirmou, o olhar firme. Uma onda de choque percorreu meu corpo, como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre mim. Mas uma nova informação na frase me atingiu com força. Ligado a um crime? Eu sussurrei, tentando me agarrar a algo. Do que você está falando? Foi você quem trouxe essas pessoas até nós, Juliana. O policial se voltou para a amiga de Mariana de forma inesperada. E isso me fez ficar alerta. O que se escondia por trás da relação delas? Juliana hesitou, e o clima ficou pesadamente tenso. Eu só queria proteger Mariana, ela gaguejou. Mas a culpa na sua expressão falava mais alto do que qualquer palavra. Proteger de quê? Não conseguia acreditar. Você sabia disso? Por que não falou antes? Nesse instante, o celular de Mariana apitou novamente. O rosto dela empalideceu. É outra mensagem. Mas antes que pudesse ver, o agente avançou, pegando seu telefone. Deixe-me ver isso. Ele a forçou a entregar e um medo irracional começou a rasgar-me o coração. O que poderia haver ali que mudasse tudo novamente? Quando o policial leu a mensagem, seu rosto palideceu. É pior do que eu pensei. Ele balançou a cabeça e um silêncio mortal pairou no ar. A tensão era elétrica. Com um movimento ágil, ele me empurrou para trás. Todos precisam sair, agora! Ele gritou. O desespero tomou conta. Como poderíamos sair? Para onde ir? Enquanto corríamos, não pude deixar de olhar para André, que agora estava encurralado entre a verdade e a proteção. O que ele realmente era? E que segredos mais estavam prestes a surgir? Mas a maior revelação ainda estava por vir. Enquanto corríamos para a saída, um barulho ensurdecedor fez a casa tremer. A porta da entrada foi arrombada com um impacto tão forte que quase nos derrubou. Um grupo de homens, com expressões ameaçadoras e armados, invadiu o lugar. E o grito que escapou dos meus lábios ecoou em todo o espaço. O que era aquele cenário horrendo? Enquanto as sombras se aproximavam, uma verdade abissal pairava no ar. O passado,
com suas garras afiadas, havia retornado. E nem eu, nem Mariana, nem Juliana estávamos preparadas para o que aconteceria a seguir. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Um deles rugiu. E naquele momento, o que eu pensava que sabia sobre tudo se desfez em poeira. O caos estava prestes a tomar forma. E o que mais poderia se revelar no meio de toda essa escuridão? No momento em que os homens entraram, a sala se encheu de uma tensão tão pesada que eu jurava sentir o ar ficar mais denso. Olhos arregalados, corações acelerados. Cada movimento deles era como um golpe na nossa frágil bolha de segurança. Ouvi passos firmes se aproximando e antes que eu pudesse juntar minhas ideias, tudo mudou. Parem! Uma voz ecoou, cortando o ambiente como uma faca. Era Ricardo, o meu ex-marido. Não o via há anos, mas sua presença ali, naquele instante, foi como uma inesperada explosão. Meu corpo travou. O homem que tinha me feito passar tanto sofrimento agora estava diante de nós, com um olhar que misturava raiva e algo que parecia desespero. André ficou parado, o rosto dele agora uma máscara de confusão e pavor. A tensão aumentou e eu podia sentir o sudorese escorrendo pela minha nuca. Não era só que ele estava ali, era o que sua presença significava. Um legado de dor e traição que estava prestes a explodir. Como você se atreve a voltar aqui? A voz de Ricardo saiu como rosnado. Ele olhou para Mariana e parecia que o mundo ao redor deles tinha desaparecido. Você não deveria estar com ele. As palavras saíram carregadas de desdém e possessão. O que estava acontecendo? Juliana então murmura. Você não pode estar aqui, Ricardo. Isso não é. Mas Ricardo a interrompe. Calha a boca. Isso não te diz respeito. Ele gesticulou com as mãos, enquanto o grupo de homens armados parecia hesitar. E assim, eles também trocaram olhares entre si, como se um jogo de dominó estivesse prestes a desmoronar. Mariana, que estava em choque, finalmente falou. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, e eu via a confusão tomá-la. Isso não era apenas uma simples confrontação. Era uma tempestade se formando e batendo em nós. Ricardo avançou alguns passos, completamente focado em André. Você não sabe com quem está lidando. Você não passa de um criminoso. Aquelas palavras cortaram como vidro. Em um instante, o medo tomou conta novamente. Mas não era só por André. Era por tudo o que estávamos prestes a perder. A verdade que ele escondia. O segredo que poderia destruir nossa família. A sirene ainda ecoava do lado de fora, e de repente tudo explodiu. Os homens armados começaram a avançar, e a sala se transformou em um caos. O grito de Mariana ecoou enquanto eu a puxava para trás, mas tudo aconteceu tão rápido que não consegui pensar. Eu só queria protegê-la, minha filha, e ao mesmo tempo a revelação que tinha acabado de ouvir me paralisou. Você é o pai dela. Gritei para Ricardo, a dor e o choque se misturando na minha voz. Ele olhou para mim com um sorriso cruel e sarcástico. O que ele não havia contado? O que mais ele havia escondido de Mariana? E então, outra mensagem pipocou no celular de Mariana. Ela hesitou por um segundo, mas foi o suficiente para que um dos homens armados se aproximasse. Essa não é a sua noite de sorte, André. Ele gritou, fazendo o coletivo recuar. Precisamos sair, o policial gritou, mas o caos era total. Olhei para todos os lados, meu coração pulsando com cada batida. A verdade estava mais obscura do que eu poderia imaginar. Eu podia sentir que tudo que conhecia estava desmoronando, que todos os segredos que mantivemos escondidos estavam vindo à tona. Enquanto o ambiente se enchia de gritos e empurrões, Mariana sem querer olhou para o celular. E antes que eu pudesse evitar, ela leu. Você precisa saber a verdade. Seu pai está por trás de tudo isso. E foi nesse instante que tudo parou. A revelação
de que Ricardo não era apenas um velho amor ou um passado doloroso, mas que ele poderia ser a mente por trás do que aconteceu com André, abalou a estrutura da nossa realidade. Eu nunca poderia imaginar que a verdadeira traição era ainda mais profunda do que pensávamos. Os homens armados avançavam, e o que restava da nossa sanidade estava por um fio. A única certeza era que, uma vez que a verdade se revelasse, nada, absolutamente nada, seria como antes. E o que significava isso para nossa nova vida? O que mais ainda iríamos descobrir? Parecia que o abismo estava se abrindo à nossa frente, pronto para devorar tudo o que amávamos. Naquele momento, o desespero se misturou a uma esperança esmagadora. A verdade estava prestes a ser revelada. Era palpável. Mas então, a mensagem no celular de Mariana ressonou como um trovão, quebrando qualquer chance de clareza. O que estava escrito a fez congelar. Eu olhei em seus olhos, sentindo um nó se formar na minha garganta. O que poderia ser tão devastador? André estava paralisado, a expressão dele se transformando em uma mistura de raiva e medo. O olhar que ele lançou para Ricardo era como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. A reação dele me deixou inquieta. Eu nem sabia se o que ele sabia era um segredo antigo ou se tinha a ver com essa nova situação. Mariana, eu comecei, mas a palavra morrera na minha boca. O perigo não estava só do lado de fora. Estava bem diante de nós. Os homens armados cercaram André, e a sala se encheu de um tipo diferente de medo. O clima estava tão tenso que era quase palpável. E foi nesse instante que tudo mudou. Um dos homens, que parecia ser o líder, aproximou-se com um olhar penetrante. Você achou que poderia fugir do seu passado, André? Isso não é um lugar seguro para você. Mariana entreabriu os lábios, confusa. O que você quer dizer com isso? E então, a revelação veio como um soco no estômago. O homem virou-se em direção a nós, e não havia mais como voltar atrás. André, você não é o único filho que temos. Você tem uma irmã. O ar escapou dos meus pulmões. O quê? Uma irmã? Eu olhei para André, e ele parecia um fantasma, suas feições brancas como papel. O que quer que fosse essa verdade, estava prestes a despedaçar tudo o que pensávamos que conhecíamos. Um erro do passado, mas não apenas isso, continuou o homem, sua voz grave cortando o ar. Ela está em perigo por causa de você. Você fugiu, mas o que deixou para trás voltou para te assombrar. Eu não conseguia processar as palavras. André tinha uma irmã? E caso isso fosse verdade, onde ela estava? A sala parecia girar em torno de mim enquanto eu tentava absorver a magnitude da situação. Mariana estava em choque, e o olhar de Ricardo era uma mistura de medo e raiva. O que mais ele sabia? André recuou um passo. A voz dele falhou. Isso não pode ser verdade. Mas a dúvida já estava pingando nas paredes. Ele parecia estar à beira de um colapso, as mãos tremendo. É verdade. Seguimos seu rastro. E estamos aqui para levá-lo e a ela de volta, disse o homem. E a frase cortou o espaço como uma lâmina afiada. O pânico varreu o ambiente. André, agora desnorteado, lutava para encontrar palavras que fizessem sentido. Mas nada vinha. Quem é ela? Mariana perguntou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Onde está minha irmã? O homem olhou para Mariana e parecia que até ele hesitava. Ela está a salvo, por enquanto. Mas um grande perigo vem em sua direção. E você, André, é a chave para isso. Era como se o chão sob nossos pés estivesse se desintegrando lentamente. As almas da sala ficaram sufocadas em um silêncio aterrador. O passado tinha voltado, e em grande estilo, nada parecia mais seguro. Era uma avalanche prestes a desmoronar sobre nós. Da mesma forma que a revelação atingiu a todos nós, o tempo parecia se arrastar. O policial, que até então estava contido, fez um movimento brusco. Precisamos agir! Qualquer segundo pode ser crucial! Ele gritou. Mas antes que alguém pudesse formular um plano, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta da frente foi arrombada,
e figuras sombrias começaram a entrar, armadas e em grande quantidade. A situação explodiu em gritos e caos total. Ricardo, em um acesso de pânico, agarrou Mariana. "Saia daqui, agora!" Mas a tensão estava tão alta que a própria atmosfera parecia tremer. O reconhecimento no rosto de todos fazia meu coração disparar. "Escutem, precisamos de um lugar seguro!" o policial gritou. E enquanto as sombras se aproximavam, a única certeza que tinha era que aquela revelação, a irmã de André, poderia ser a chave para tudo. O que isso significava para Mariana, e principalmente para a segurança de nossa família. No olho do furacão, me perguntei se seria capaz de proteger todos. Será que conseguiríamos fugir desse pesadelo? Olhei para André, e a verdade oscilava entre o choque e o desespero. E quanto conhecíamos dele? E mais importante, que outras verdades ainda estavam escondidas nas sombras, prestes a emergir e nos arrastar para um abismo sem fim. Naquele momento, o desespero se misturou a uma esperança esmagadora. A verdade estava prestes a ser revelada. Era palpável. Mas então, a mensagem no celular de Mariana ressonou como um trovão, quebrando qualquer chance de clareza. O que estava escrito a fez congelar. Eu olhei em seus olhos, sentindo um nó se formar na minha garganta. O que poderia ser tão devastador? André estava paralisado, a expressão dele se transformando em uma mistura de raiva e medo. O olhar que ele lançou para Ricardo era como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. A reação dele me deixou inquieta. Eu não sabia se o que ele sabia era um segredo antigo ou se tinha a ver com essa nova situação. "Mariana", eu comecei, mas as palavras morreram na minha boca. O perigo não estava só do lado de fora. Estava bem diante de nós. Os homens armados cercaram André e a sala se encheu de um tipo diferente de medo. O clima estava tão tenso que era quase palpável. Então, um estrondo fez o ambiente tremer. A porta da sala se abriu com força e uma figura conhecida entrou. Era eu mesma, ou que parecia ser eu. Era uma mulher idêntica a mim, mas os traços estavam mais afiados, os olhos mais frios. O choque paralisou a todos nós. "Surpresa", ela disse, com um sorriso cruel. "Vocês achavam que podiam se livrar de mim tão fácil?" O clima virou. O que estava acontecendo? O que aquela mulher estava fazendo ali? "Como você? Quem é você?" Perguntei, a confusão misturando seu medo. Olhei para André e percebi que ninguém mais parecia entender. "Eu sou a sombra que vocês esqueceram, a verdade que vocês esconderam." A mulher disparou e sua presença dominou o espaço. "André, você não é o único que tem segredos. Na verdade, você é só a ponta do iceberg." "Do que você está falando?" André gritou com raiva, mas seu olhar denunciava que ele estava aterrorizado. "Você quer saber? A verdade é que eu sou sua irmã e nós fomos separados porque nossos pais esconderam a verdade. Eles sabiam que um dia isso tudo ia voltar." "E adivinha? Voltou." Ela soltou cada palavra como uma bala, e eu vi o mundo de André desmoronar em sua frente. Você não pode ser." Ele balbuciou, a incredulidade pintando seu rosto. "E quanto a você, Ricardo?" A mulher olhou para meu ex-marido, sorrisinho travesso nos lábios. "Você também tem suas próprias árvores genealógicas escondidas, não é mesmo? Posso te garantir que o passado está aqui, e é muito mais sujo do que você pode imaginar." A tensão tornou-se palpável, como se o ar estivesse prestes a pegar fogo. O que ela estava insinuando? O que mais havia escondido sob a superfície? O medo cresceu, e eu percebi que tudo estava prestes a se descontrolar. As vozes dos homens armados soaram mais altas, mas já não se ouvia com clareza. Estávamos todos presos em uma teia de segredos. Eu olhei para Mariana e vi o que parecia uma mistura de raiva e dor em seu rosto. O que mais ela não sabia sobre suas origens? "É melhor você ficar longe dela", gritou Ricardo, agora se posicionando como um protetor, mas o desespero nos olhos dele falava mais alto.
o que a verdade estava prestes a trazer. Ficar longe é seguro para você, Ricardo? A mulher sorriu, fazendo um gesto dramático, e finalmente parecia que as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Mas eu não estava pronta para a verdade, e Mariana também não. A batalha começou, não apenas no espaço físico, mas nas memórias que borbulhavam. A revelação de que André tinha uma irmã estava prestes a mudar tudo. Ele poderia ser o pai de Luísa, mas quem era, na verdade? O que mais estava escondido? Olhei ao redor e percebi que meus instintos de proteção estavam em alta. A única coisa que poderia nos salvar agora era a verdade. Mas a quantidade dela era tão assustadora quanto o que estávamos enfrentando. O que aconteceu na história de todos nós? Que sequela isso deixaria? A ideia de que a mulher idêntica a mim poderia ser a resposta de tudo era intrigante e aterrorizante ao mesmo tempo. E à medida que a tensão aumentava e os ânimos se acirravam, o que mais poderia estar prestes a preencher nossos corações quebrados? O silêncio se rompeu em uma confusão e eu mal podia respirar, presa nas garras de um mistério que estava prestes a se revelar de forma explosiva. Quando a mulher que se parecia comigo entrou, o efeito foi como um raio. O ar ficou denso, pesado, e o caos na sala parecia diminuir, mas uma tensão insuportável substituiu. Acha que foi a única a sofrer? Eu mal conseguia processar. As palavras dela batucavam na minha mente como em tambor distorcido, uma verdade que não queria ouvir. Olhei para Mariana e vi que seu queixo tremia. A expressão dela, agora cheia de confusão, me cortou. Ela não merecia isso. Ninguém merecia. André estava paralisado. O corpo dele tremia como se tentasse lutar contra uma tempestade interna. Por que agora? O que você quer? Ele perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. A mulher pôs as mãos nos quadris, erguendo o queixo, e em um instante tudo ficou mais tenso. Quero que você saiba a verdade, André. Não somos apenas irmãos. Temos algo muito mais forte que você não imagina. Ricardo, que até então parecia um pouco mais calmo, agora estava alerta, movendo-se para mais perto de Mariana. O que você está insinuando? Ele rosnou, tentando proteger a filha, mas era claro que não havia espaço seguro naquele momento. Você tem o direito de saber sobre o que realmente aconteceu e por que sua mãe fugiu. Estivemos em perigo e o que você achou que havia deixado para trás nunca realmente se foi. A mulher olhou diretamente nos olhos de André, como se estivesse fazendo uma conexão potente, reveladora. Os homens armados hesitaram, como se as palavras cortassem fundo e os deixassem reflexivos. E enquanto a tensão crescia, o barulho de sirenes ao fundo se intensificou, como se o mundo estivesse prestes a colidir. E então, quando pensei que o caos já havia chegado ao ápice, tudo explodiu em um clarão inusitado. A porta da frente, que havia sido arrombada, se abriu com uma força brutal, e entraram homens em uniformes, seguidos por uma mulher com expressão feroz. Era a chefe de polícia, Amanda. Sabíamos da sua reputação. Era conhecida por seu jeito incisivo e por nunca deixar escapar um criminoso. O que está acontecendo aqui? Amanda gritou, com um olhar feroz na direção de André. O desespero da situação tomou um novo rumo. O ambiente estava prestes a se tornar um ringue, e todos nós estávamos no meio de um pesadelo em câmera lenta. Fugiram do passado, não é isso? Está tudo ligado. A mulher que se parecia comigo gritou, quebrando o silêncio abrupto. Seu passado está de volta, André. As expressões se tornaram limites de pânico ao redor da sala. Mariana olhou para mim e a sua expressão de desespero fez meu coração doer. O que está acontecendo, mãe? Ela pediu, a voz tremendo. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser parte dessa família. A mulher piscou rapidamente, como se estivesse jogando uma carta na mesa,
e a tensão se esticava cada vez mais. Por isso, você precisa ouvir isso agora. Existem segredos de nossa família que ninguém está pronto para lidar. Então, tudo escureceu. Um estouro, a luz extinguida, e o que veio em seguida foi o som de uma explosão. O barulho foi estromboso, e a sala ficou mergulhada em gritos, fumaça e confusão. As pessoas começaram a se mover, desesperadas para entender o que havia acontecido. Mas antes que eu pudesse processar tudo, uma figura encapuzada apareceu e agarrou a mulher estranha que se dizia irmã de André, puxando-a com força. A realidade que se desenrolava diante de nós era tão vertiginosa que o chão parecia tremer sob nossos pés. Estávamos lidando um jogo muito maior do que pensávamos. Em meio a todo o pânico, a única certeza era que a verdadeira face do perigo estava revelando sua sombra bem diante de nós, e relâmpagos de verdades não ditas estavam prestes a engolir tudo. Mas uma única pergunta pairava no ar, como uma tragédia prestes a desenrolar. Quem é você realmente? Eu gritei para a mulher enquanto o caos se doía ao nosso redor. O tempo parecia ter congelado, e havia uma sensação visceral de que tudo o que acreditávamos e nascido era apenas uma ilusão. E no epicentro daquela explosão sombria, a única verdade que sabíamos era que a vida de todos nós nunca mais seria a mesma. O que poderia ocorrer a seguir? A resposta estava mais próxima do que pensávamos, e a escuridão estava apenas começando a se apresentar. A fumaça ainda pairava no ar, e o clima de tensão parecia um cobertor abafado. O caos da explosão ainda ecoava nas paredes, e as vozes, agora confusas, cruzavam-se em gritos e sussurros. Eu olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher que se dizia irmã de André estava cercada, e aquele jogo de poder estava prestes a se tornar mortal. Vocês vão se arrepender de ter vindo aqui. Ela gritou, e suas palavras ressoaram como um alerta, aquele eco de uma tempestade se aproximando. Mas foi quando olhei para Mariana que algo dentro de mim congelou. O terror nos olhos dela era insuportável. Ela estava prestes a ser arrastada para um abismo que nem eu, nem ela tínhamos como prever. O líder dos homens armados avançou, a respiração irregular, e a sala ficou em silêncio. Todos nós sabíamos que o que estava em jogo era mais do que apenas nossas vidas. Era tudo o que significava família. André, você precisa decidir agora. A voz dele era grave e firme, e o olhar penetrante fixado no nosso destino. A tensão estalava no ar como ao pegar algo quebrado. Uma fração de segundo parecia uma eternidade, e em meio à confusão, uma nova onda de revelações começou a emergir. Uma verdade que poderia mudar tudo. Eu sou a resposta para tudo isso, e vocês não têm ideia do que está por vir, gritou a mulher, e as palavras dela ecoaram com uma promissora ameaça. Ricardo, sentindo a urgência da situação, agarrou a mão de Mariana e levantou a voz. Você não vai levá-la. Um ato de proteção, mas de que adiantaria? O caos estava prestes a tomar conta. Lembrei-me da vida que construímos, da luta para escapar do passado, e percebi que tudo podia se desfazer em um só momento. Quando a porta se abriu, a luz da rua iluminou a sala, e vimos as figuras da polícia se aproximando. A chefe Amanda estava à frente, e um golpe de alívio percorreu meu corpo. Acabou. Todos para fora, agora. Ela gritou com uma autoridade que já conhecíamos. As sombras que nos cercavam hesitaram. André agarrou a mão de Mariana e a puxou para perto, seu olhar fixo na mulher. Eu não sou esse homem. Está atrasado para isso, a mulher respondeu. E a frieza em suas palavras me cortou de uma maneira que eu não esperava. O passado já havia cobrado seu preço, e não havia mais como negociar com as verdades ocultas. Quando a polícia finalmente interveio, tudo se desfez em meio ao barulho das algemas e gritos. Um clarão de luz ofuscante invadiu o espaço, e enquanto cada um se movia em direção à saída, meu coração palpitava. Não havia mais como voltar atrás. Finalmente, quando a poeira assentou
e as vozes de choque começaram a desaparecer, olhei para Mariana. Seus olhos estavam cheios de dúvidas, mas também de uma nova determinação. Vamos começar de novo, mãe. A pergunta era a luz que iluminava o abismo que havia se formado. Sim, vamos, meu amor. Eu disse com um nó na garganta. Era a esperança que brotava entre as fissuras, um eco do que realmente importava. A verdadeira família, a verdadeira chance. Nós saímos da escuridão e entramos na proteção da luz. Nunca saberemos quão longe podemos chegar, mas pelo menos agora estávamos juntas. Mas o que mais estava escondido? As perguntas ainda pairavam no ar, e enquanto caminhávamos em direção ao novo amanhecer, uma sombra do passado poderia retornar a qualquer momento. E você? Não deixe de se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias incríveis que virão. Esmague o botão de like e ajude nosso conteúdo a atingir mais pessoas como você. Compartilhe esse vídeo com 5 amigos que amam essas tramas intensas. Como sempre, sua participação é essencial, então inunde os comentários com suas teorias e reações. Você não pode perder a próxima.